Um amigo que é muito experiente como conselheiro compartilhou o seguinte, que o primeiro contato e as primeiras palavras que as pessoas dizem umas às outras determina se aquela relação vai desembocar em alguma forma de conflito. Por exemplo, entre casais, ele diz que se logo nos primeiros contatos do dia a linguagem verbal e não verbal pode imediatamente desencadear um azedume que perdurará às vezes o resto do dia e até mesmo o resto da semana. Ele diz, é melhor começar o dia com um sorriso, começar com uma palavra de encorajamento. É sempre melhor começar bem. Essa sabedoria comum que ele compartilha está presente nos escritos de Paulo. E lembre-se, Paulo foi um homem inspirado por Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você já notou que quando ele começa as suas cartas, ele começa sempre com uma saudação positiva? Eu diria até que ele começa com um elogio. Na carta aos Efésios, nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Note que nessa pequena introdução, Paulo adjetiva de modo positivo a sua audiência com 3 expressões distintas. A primeira delas, ele diz que eles são santos. Agora, ao contrário do que imaginamos normalmente, o santo não é alguém que tem uma auréola na cabeça e que está ali empalidecido de tanta piedade. Pelo contrário, a ideia de Paulo é que alguém é santo porque Deus o chamou para uma função especial. Imagine o seguinte, que você tenha 2 vasos de barro. Eles são comuns, eles são iguais, não há diferença entre eles. Mas no Antigo Testamento, se um desses vasos fosse utilizado para o serviço a Deus, ele era considerado um vaso santo. Não perfeito, não era uma questão de simetria, não era uma questão de ajuste fino, era uma questão de serviço. Deus é quem nos faz santos. E todas as vezes que nos rendemos a Ele, ao seu bom serviço, somos santos. O que significa santo? Bem, a palavra no Antigo Testamento é kadosh, e significa alguém que é separado para uma função especial. No Novo Testamento, agios, no grego, carrega o mesmo sentido. Em outras palavras, hoje, de modo bem contemporâneo e coloquial, podemos dizer que alguém que é santo é alguém extraordinário. Paulo começa a sua carta aos Efésios, aos Colossenses e a tantos outros, dizendo, vocês são extraordinários. Que ótima maneira de começar o dia, não é? Que ótima maneira de começar uma conversa, olhar nos olhos de alguém e dizer, você é extraordinário. Não apenas por conta de você mesmo, mas por conta daquilo que Deus faz em sua vida. Depois Paulo diz que eles são fiéis, ele diz, vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus. A palavra fiel vem do latim e a sua raiz é fides. Fide é fé, ou seja, o fiel é alguém que responde com um determinado comportamento, não apenas porque no vácuo ele age virtuosamente. Não, é o resultado daquilo que ele acredita, da sua fé. Por exemplo, um marido que é fiel ao casamento é porque ele tem fé no casamento. Um funcionário que é fiel ao seu patrão é porque ele tem fé no seu patrão. Assim, nós somos fiéis porque a nossa fé está depositada não em nossa própria capacidade, mas na capacidade de Cristo. Por isso Paulo diz, vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele conclui a sua breve, mas muito significativa saudação, dizendo que eles são filhos de Deus. Obviamente, se Deus é o nosso Pai, o que deveríamos temer? Note essa saudação tríplice de Paulo. Ele começa dizendo, vocês são extraordinários, vocês são fiéis, vocês são filhos de Deus. E como Paulo normalmente conclui as suas cartas? Ele conclui com uma bênção. Então lembre-se, quando começar um contato com quem quer que seja, quando começar o seu dia, comece fazendo aquelas afirmações verdadeiras a partir do caráter de Deus. E segundo, quando for encerrar a sua conversa com alguém, o seu dia a dia, encerre sempre com uma bênção. E eu digo, que Deus abençoe você, abrindo todos os seus caminhos, que Deus esteja ao seu lado te sustentando, que Deus esteja acima de você te dando sabedoria, que Deus esteja por trás de você te protegendo, que Deus te abençoe.